Se for uma distribuição grande, tá? Se for uma distribuição grande, a gente chama ali de uma curva lepticúrtica. Se for normal, mesocúrtica. E se for uma distribuição achatada, em que os dados fora ali, os dados que a gente chama na cauda, aqui nas caudas aqui da curva, essa distribuição, ela a cauda é mais alargada e os gráficos e os dados em torno da média não são tão concentrados ali, tá? Essa classificação tem a ver com a distribuição normal, tá? Que é uma distribuição de probabilidade, que é o que vai balizar o nosso estudo em estatística depois que a gente sair do capítulo de probabilidade, tá? Mas essa curva, ela vai, em função da comparação com esta curva normal, nós classificamos a curtose aqui de uma distribuição, tá? Então, aqui, o coeficiente percentílico, essa formulazinha aqui está aqui, tá? Este coeficiente percentílico aqui é uma maneira de retratar, de quantificar a curtose de uma distribuição. Só para lembrar vocês aqui, ó, é um conceito que a gente já usou aqui. Só para lembrar vocês que esse P75 e esse P25 aqui são chamados de... Esses caras aqui são chamados de quartis, tá? Vocês lembram disso? P75, 3 quartos, P25, 1 quarto, daí quartis. Tá? E o P90 e o P10, deixa eu pegar outra cor aqui. O P90 e o P10, tá? São chamados de decis. Tá? No caso, o P10 seria o primeiro décimo da tua distribuição, vamos assim dizer, e o P90 seria o nono décimo, na verdade. Ali. Tá? E aí a gente classifica, ó, conforme esse cálculo, o K 0,263 for menor é lepticúrtica, é mais fina a distribuição, se for 0,263 é o padrão, é mesocúrtica, se for maior, ela é platicúrtica, mais achatada. O valor 0,263 é em função da distribuição normal, tá? Então, na verdade, eu não vou aproximar esses 0,263. 2,6, agora eu não lembro as outras casas, mas na distribuição normal, certo? Na distribuição normal, qualquer aqui, distribuição normal, tu vai ter o cálculo desse coeficiente vai dar aquele valor ele 0,263, tá? Certo, gente? E aqui um exemplo. Tá? E aqui um exemplinho aqui para vocês. Então, determinar o coeficiente de curtose da distribuição, classificá-la quanto ao achatamento. Tá? Então, aqui, esse exemplo, essa tabelinha aqui, ela está, aquela tabela que está lá no material. Para a gente calcular essa curtose aqui, ó, tá? Eu vou aqui estabelecer alguns parâmetros aqui. Olha só. A gente precisa calcular os quartis e os decis, certo? Vou aproveitar aqui para a gente fazer esse cálculo. Vocês lembram, chegaram a ver ali o cálculo que eu fiz ali no LUM sobre mediana? Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Bom, gente, é que assim, ó, lá naquele vídeo que eu coloquei lá no material, eu faço um cálculo aqui da mediana, tem lá a fórmula, né? Tem aquela fórmula limite inferior, mais número de dados sobre 2, menos a frequência anterior. Tem aquela fórmula lá para vocês olharem. Mas dá para fazer de um jeito sem ter que ficar usando a fórmula, né? Que é lembrar isso aqui, ó. Fiz uma linhazinha reta aqui. Nessa linhazinha reta, eu separo, como eu quero a mediana,
eu separo o meu histograma aqui em duas partes iguais, ó, duas partes de mesma área, certo? Então aqui, ó, a área aqui do lado esquerdo, estão vendo essa linhazinha vermelha aqui que eu fiz? Tá? Nessa linhazinha vermelha, a área do lado esquerdo, dos retângulos ali do lado esquerdo, tem que ser igual à área do lado direito. E assim a gente consegue o cálculo da mediana, tá? Esse cálculo está feito lá, tem um linkzinho ali no Loom que eu explico isso. Mas assim como tu pode fazer esse cálculo para mediana, eu posso fazer esse cálculo também para os quartis. Então eu não preciso necessariamente calcular a mediana dessa forma. Então, por exemplo, eu quero calcular o primeiro quartil aqui, tá? Eu quero calcular o primeiro quartil aqui. Então, por exemplo, eu quero calcular o P20. Ops. Aqui, eu quero calcular o P25, tá? Quero calcular o P25 aqui. Então, eu posso aqui procurar, ó, eu tenho nessa distribuição, eu tenho 200 dados, eu posso calcular aqui 25% de 200 dá 50. Então, procurar aqui onde é que está o 50º dado, aí tu observa, ó, 21 com 45 dá 66. 66 passa de 50. Então, tu pode, por exemplo, pegar aqui no segundo retângulo, traçar a linhazinha aqui, ó. Traçar aqui em verde, ó. Certo? E aí, eu posso dizer que a área aqui da esquerda, no caso, é 1/4 do total, enquanto que a área do lado direito é 3/4 do total. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, tá? Vou fazer uma regra de 3 aqui para mostrar. Essa regra de 3 eu vou chamar esse pedaço aqui do retângulo de x, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, observe aqui, ver se a minha conta fica clara. Então, do lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, a minha área é 25% do total. Então, eu vou fazer o seguinte. A área total do gráfico qual que é? No caso, a área de todos os retângulos aqui. Ó. A área de todos os retângulos é a base, que é 40, vezes a soma das alturas. A soma das alturas vai ser a soma das frequências. Então, 40 vezes 200. Isso aqui vai ser o meu 100%. E no caso, se eu quiser calcular aqui esse valorzinho de x aqui, ó, essa medida aqui nesse pequeno retângulo, eu vou dizer o seguinte, ó, a área do lado esquerdo, observa que a área do lado esquerdo aqui é 40 vezes 21, e nesse outro retângulo aqui, ó, nesse retângulo aqui, a área vai ser, no caso, a altura é 45, então 45x, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, que 40 vezes 21 mais 45x corresponde ao 25%. Ao 25%. Com essa regrinha de 3 aqui, ó, eu calculo x. Então aqui, gente, eu fiz a continha aqui, tá? 25,8. Então, gente, aqui, ó, como deu 25,8, então essa medida aqui é 25,8. Então, no caso, o valor aqui do meu quartil que eu queria, qual que vai ser? Aqui, observa, aqui o valor é 180, que é o limite, 180, mais esse rapazote aqui, o 25,8. Então, o P25 aqui para nós é o quê? Vai ser o 180 mais o 25,8, isso dá 205,8. Então, esse aqui é o quartil. Gente, essa é a regra de 3 que vocês podem fazer até ela ir para mediana, tá? Se vocês não quiserem fazer da forma com que eu fiz, vocês podem também usar a regra de 3 aqui. Um detalhe, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar lá aquelas, assim como tem a fórmula da mediana, que a gente falou, tem lá a fórmula do decil, do quartil, entendeu? Do que vocês quiserem. Eu, pessoalmente, eu não gosto de fórmula, entendeu? Então, eu posso esquecer um dado da fórmula, eu posso não lembrar, enfim. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu prefiro olhar o gráfico e enfatizar o meu entendimento de que o valor, no caso do P25,
é a linhazinha que pega lá 25% da área do gráfico. Prefiro relembrar disso para daí eu fazer este cálculo, tá? Para ver se vocês entenderam aqui a ideia, eu vou dar aqui um tempinho para vocês calcularem, aqui, ó, deixar aqui para vocês calcularem o P75, e aí tem os dois desses aqui, ó, o P10 e o P90.